Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o período regencial, o período em que o Brasil foi governado por regentes. Dom Pedro I vai abdicar do poder em favor do seu filho Dom Pedro II. Entretanto, Dom Pedro II é apenas uma criança, não pode governar. E como não encontraram ninguém na linha de sucessão para assumir o governo, a solução encontrada foi colocar os regentes. A princípio, houve uma regência trina provisória, constituída aí pelos, então, senador Vergueiros, Marquês de Caravelas e Francisco de Lima e Silva. Posteriormente à regência trina provisória, houve a chamada regência trina permanente, compostas aí por Francisco de Lima e Silva, Marquês de Monte Alegre e João Braulio Muniz. Durante a regência trina permanente, nós temos aí o chamado Ato Adicional de 1834, que dava mais poderes às províncias, fazendo uma espécie de federalização do Brasil. Após a regência trina permanente, nós temos aí a regência una do padre Diogo Feijó. Muito polêmico, o padre Diogo Feijó vai entrar em conflito aí com grandes nomes da política, inclusive os chamados Irmãos Andradas, e vai acabar saindo. Quem entra? Seu opositor, chamado de Araújo Lima. Durante o período regencial, o Brasil é dividido em três grupos políticos. O primeiro é chamado de restauradores, que buscavam aí a volta de Dom Pedro I. O segundo aí é chamado de liberais moderados, que queriam uma monarquia constitucional, e o terceiro é chamado de liberais exaltados, que queriam aí mais poderes para as províncias, que eram como eram chamados os estados naquela época, e queria aí o Brasil mais federado. Durante os governos regenciais, o Brasil foi marcado por várias revoltas, chamadas de revoltas regenciais. A primeira revolta é chamada de Sabinada, aconteceu na Bahia no ano de 1834 e tinha como principal líder Francisco Sabino, um médico e jornalista que dá nome à revolta. Temos aí como participantes a classe média e militares, e o principal motivo era a insatisfação com o governo regencial. Como desfecho, nós temos aí uma séria repressão do governo regencial. A próxima revolta é chamada de Revolta dos Malês, que eram como chamados os escravos muçulmanos. Aconteceu também no estado da Bahia, no ano de 1835. Os principais líderes eram Manuel Calafate e Luísa Malim. Como participantes, nós temos aí escravos e libertos que sabiam ler, que buscavam aí o fim da escravidão. Como desfecho, nós temos uma séria repressão com a morte de vários revoltosos. A próxima revolta regencial é chamada de Balaiada. Aconteceu no Maranhão entre o período de 1838 a 1841 e tinha como principais líderes Manuel Francisco, que fazia balaio, que é uma espécie de cesto de palha, e que dava nome à revolta. Nós temos também o ex-escravo Cosme Bento e Raimundo Gomes. Os participantes eram populares e o principal motivo era a exploração que eles sofriam dos produtores rurais. Como desfecho, nós temos uma séria repressão aí aos revoltosos. A próxima revolta é chamada de Cabanagem. Aconteceu na província do Grão-Pará, que hoje são os estados do Pará e Amazonas. O período foi de 1835 a 1840 e tinha como principais líderes Eduardo Angelim e os irmãos Francisco e Antônio Vinagre. Os participantes também eram de populares, o motivo era por melhoria de vida dos pobres, e como desfecho nós temos a morte de mais de 30 mil revoltosos. A próxima revolta é chamada de Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Aconteceu no Rio Grande do Sul no período de 1835 a 1845. Os principais líderes foram Bento Gonçalves, Giuseppe e Anita Garibaldi. Os participantes eram grandes produtores de charque insatisfeitos com os impostos sobre sua carne. O desfecho vai ser um acordo e anistia. Essa será a única revolta regencial que entrará em acordo com o governo. Diante aí de tantas revoltas, os liberais acabam pedindo para que Dom Pedro II seja elevado a imperador.
O Dom Pedro tem apenas 14 anos, mas no chamado golpe da maioridade vai acabar assumindo o Império Brasileiro. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!